Seja bem-vindo ao Causa das Coisas, a análise da justiça depois da detenção de José Sócrates e do xadrez político no rescaldo do Congresso do Partido Socialista. Uns falam em República de Juízes, o Presidente garante que as instituições estão a funcionar. A mesma mensagem vinda também do Governo. No fim de semana, António Costa apelou à maioria absoluta e relegou para segundo plano um bloco central. A análise na próxima hora é de Manuel Monteiro e Raul Vaz. Olá. Doutor Manuel Monteiro, começávamos talvez aqui pelo Congresso do Partido Socialista, só por uma questão de ter acontecido já este fim de semana. António Costa surgiu com algumas mensagens eventualmente inesperadas, o apelo à maioria absoluta relegando para segundo plano, ou até negando aqui uma ideia de bloco central que estava presente pelo menos nas nossas últimas conversas, e de José Sócrates só vamos falar de facto no primeiro dia. Olha, quanto ao Congresso do Partido Socialista, eu achei, sob o ponto de vista do António Costa, positivo, para lhe ser franco. Acho que fez aquilo que lhe competia, posicionou o partido para quem quer ganhar eleições e para quem quer ganhar eleições com maioria absoluta, tentando esvaziar objetivamente a sua esquerda, estando atento nomeadamente ao surgimento de pequenos partidos e nomeadamente daquilo que se passou nas últimas eleições europeias com Marinho Pinto, e portanto ele quererá esvaziar essa possibilidade de repetição nas próximas eleições legislativas. Agora, eu creio, aqui se me permite, duas coisas. A primeira é que o facto de se dizer que António Costa radicalizou o Partido Socialista, virou o Partido Socialista à esquerda, em nada obsta aquilo que possa vir a acontecer no day after das eleições legislativas. Portanto, mantém-se tudo em aberto. Exatamente. Quer dizer, isso foi assim, é assim, será assim em Portugal ou em qualquer democracia consolidada. Portanto, o discurso eleitoral de mobilização, de apego aos valores, etc, eu penso que é importante. Acho que a democracia ganha com isso. Eu acho que nós ganhamos com o facto de ter um Partido Socialista verdadeiramente socialista, e não naquela ótica do Schroeder na Alemanha, do Blair em Inglaterra, em que os partidos socialistas ou sociais-democratas se confundem, não é verdade? E, portanto, eu acho que nesse aspecto António Costa fez bem. Agora, há aqui um dado que me parece relevante, subdividido em duas partes de uma forma muito objetiva. A primeira parte desse lado é a seguinte: António Costa, naquilo que para mim conta do seu discurso, acabou por reconhecer que dificilmente poderá fazer qualquer coisa sem o apoio europeu e sem que a União Europeia se modifique. Portanto, ele dedica a primeira parte do seu discurso de encerramento a explicar que a União Europeia tem de mudar o seu rumo e a sua política, porque se a União Europeia não mudar o seu rumo e a sua política, ele dificilmente poderá fazer aquilo. Isso é uma explicação de António Costa do porquê de não apresentar alternativas? Não, é porque não as tem se a Europa não mudar? Não, isso ele terá que as apresentar lá mais para a frente. Isso eu até compreendo o timing, porque repare, se ele apresentasse a um ano das eleições, ponto por ponto, detalhe por detalhe, o que vai fazer na saúde, na educação, nos impostos, etc, é evidente que se esgotaria daqui até lá e perderia a capacidade de afirmação, de novidade, etc. Agora, a questão europeia é, para quem goste ou não goste, uma questão central. E, portanto, aquilo que nós devemos perceber é que aquela expectativa que existe sempre à volta das eleições legislativas num país como Portugal, de que tudo vai mudar, basta mudar os protagonistas, isso não é verdade. E não é verdade porque, para o bem ou para o mal, repito, hoje a política nacional conta pouco. Agora, há um dado, se me permite, que me parece relevante sob o ponto de vista ideológico. António Costa falou muito de pessoa humana. É uma expressão que eu registrei num namoro explícito à Igreja Católica Portuguesa. Evocou várias vezes, ou pelo menos 3 vezes que eu me recordo, o Papa Francisco. Falou especificamente, a expressão pessoa humana é uma expressão muito marcada no pensamento da democracia cristã e principalmente da doutrina social da Igreja. Portanto, estou a falar da democracia cristã dos países do sul da Europa. E, portanto, nitidamente António Costa quis fazer um namoro rasgado à Igreja Católica Portuguesa e aos católicos. Mas atenção, eu não estou na vida política, porque se estivesse na vida política ativa, imediatamente teria respondido a António Costa para lhe dizer que
Não basta falar da pessoa humana e evocar a democracia ou a doutrina social da Igreja, mesmo indiretamente, para ser defensor dos valores da democracia cristã ou da doutrina social da Igreja. Porque a seguir, ele vem dizer que não compete ao Estado definir um conceito de família. Eu compreendo e respeito, mas essa não é a posição da doutrina social da Igreja nem da democracia cristã, que tem um entendimento sobre família. O que está a dizer é uma coisa ou outra. Não, portanto, ele fala da pessoa humana e dos apelos à Igreja no que lhe interessa, o que eu compreendo do seu ponto de vista. Lamento que não exista do outro lado alguém a explicar-lhe que o Estado já intervém quando define o direito sucessório. Porque nós podíamos ter um direito sucessório como na Inglaterra, em que os pais deixam os bens a quem querem, sem serem obrigados a deixar aos filhos. E, portanto, já há aqui uma definição e, portanto, há aqui, obviamente, família. uma imposição também do Estado no direito de família, porque o direito sucessório é, obviamente, uma relevância ou uma consequência do entendimento que você tem sobre a família. Do que é o conceito de família. Agora, eu penso que António Costa não quer entrar nesse pormenor. Não, Quando não ele fala quer, da mas pessoa ele humana, define- é a ideia de posicionar a pessoa humana no centro da decisão política. E isso tem algum valor. As expressões contam. Como Sim, você com certeza, sabe. com certeza, Nós com andamos aqui, quer dizer, repare, pessoa humana é uma terminologia Sim, sem e uma dúvida, expressão sem dúvida. utilizada fundamentalmente pelos democratas Sem dúvida. cristãos. António Costa sabe isso. Não é por acaso que ele fala de pessoa humana. Não é por acaso que ele Aliás, invoca o Papa. ele não disse nada por acaso. Claro, também é evidente. Olhemos para outros aspectos do Congresso. Assis saiu zangado, disse que não se revia naquele modelo. As escolhas de António Costa para os órgãos máximos do partido, para dizer algumas, Edith Estrela, Eduardo Cabrita, Ana Paula Vitorino, Galamba, estas escolhas que nada têm de segurista contribuem para um desígnio de unificação do partido, ou essa barreira já está superada desde as primárias? Eu penso que está superada e consolidada. Penso que António Costa já não tem esse problema. Os problemas de António Costa são de outra natureza e penso que de outra dimensão. A questão de Francisco Assis, que é uma pessoa que eu prezo e que tenho muita consideração, é evidente que isto, a estratégia, este Congresso teve sobretudo a afirmação de uma chefia, de um chefe político e a afirmação de uma estratégia político-eleitoral, que é uma estratégia que vai até às eleições. Portanto, quer dizer, estou inteiramente de acordo com o Manuel Monteiro quando diz, depois das eleições, como em qualquer democracia, quer dizer, os resultados das eleições determinam aquilo que se vai seguir que se vai seguir às eleições. Dito isto, Francisco Assis, aliás, tinha dito, lembrei-me este fim de semana, depois da saída dele do Congresso, algo intempestiva, que ele tinha dado uma entrevista à Maria João Avilés, no Observador, em que defendia que o Partido Socialista devia ter alguma urgência em afirmar a sua disponibilidade para um bloco central. Eu, considerando Francisco Assis um político capaz, acho isto um erro, como provavelmente também achou António Costa. Quer dizer, não estamos no tempo de afirmar alianças. Quer dizer, o que António Costa fez no Congresso foi dizer aos portugueses: se queremos, qual é o adversário de António Costa nas eleições? É evidente que tem que ser o PSD, e o PSD e o CDS forem coligados. Isto parece-me evidente, ou seja, o centro-direita. Portanto, ele tem que afirmar uma alternativa nesse contexto. E porque em política não faz mal depois voltar atrás, ganhas as eleições. Não é voltar atrás, nem voltar atrás, nem para a frente. Quer dizer, se me permite, é no fundo, quer dizer, ele não disse, eu não vou fazer um bloco central. Aliás, ele disse que no arco da governação era tempo de acabar com esses mitos, ou seja, e depois fala do Pedro e do Rui. Portanto, Pedro, leia-se Pedro Passos Coelho, Rui, leia-se Rui Rio. Depois desfaz-se com o Francisco e com o José Salve. Aliás, Rui Rio, que vai apresentar um livro esta semana, na quarta-feira. Volta a falar da ideia do Bloco Central. E mais do que isso, admite a renegociação da dívida. E isso é que me parece um dado novo nesse lado da barricada. Ou seja, portanto, há aqui questões que, obviamente, a política, como a vida, não é imutável. Agora, o que é que António Costa, qual é a estratégia de António Costa? É o voto útil à esquerda. Claramente, se ele quer uma maioria absoluta, ele tem que dizer aos eleitores à esquerda do Partido Socialista, porque ele ocupa uma parte do centro, ocupa uma parte da esquerda, mas há uma parte da esquerda que lhe foge, que são os eleitores do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, fundamentalmente. Ele vai dizer a essas pessoas, a esses portugueses, assim: meus amigos, vocês querem que os senhores que estão no poder se vão embora ou não? Isto é uma pergunta. Se querem,
tem que, de facto, votar naquele partido que pode liderar esse processo, que é, naturalmente, o Partido Socialista. Portanto, tem que votar útil. Mais. E depois diz às lideranças desses partidos políticos o seguinte: ou os senhores querem, de facto, assumir as suas responsabilidades em termos de um novo ciclo político, ou então ficam onde estão. Isto significa que ele está apenas a fazer uma coisa que em política é muito simples e muito objetiva e fundamental, que é apelar ao voto numa maioria. Ou seja, ele é o polo aglutinador dessa vontade que é derrotar a direita. Portanto, é por aí que ele faz. E depois, é evidente, na minha opinião, falo muito bem, porque ele, apesar de tudo, falando da pessoa humana, falando, por exemplo, do coeficiente familiar para o IRS, falando, proporcionando o momento Maria do Céu Guerra com a violência contra as mulheres doméstica, das mulheres que morreram desde janeiro, as portuguesas que morreram desde janeiro. Isso é também emoção, e política faz com emoção. E qual é o objetivo? É a tal abertura que tanta gente tem pedido à sociedade civil daquilo que é a vida partidária, porque esses são valores que, de facto, interessam à esquerda, à direita, ao centro, seja a quem for. Claramente, eu penso que este Congresso, impossível podia ser, não era melhor, pode não ser impossível, mas melhor seria difícil. António Costa começa com um problema para este Congresso, que era o problema de José Sócrates, que o resolveu afirmando a sua autoridade de uma forma muito clara. Aliás, António Almeida Santos disse a quem eu queria ouvir, que éramos todos nós, aqui uma ordem, o chefe deu uma ordem, caladinhos sobre essa matéria, e cumpriu-se. Portanto, isto, Manuel Monteiro sabe isso muito melhor que eu, num chefe político, claro, essa afirmação da autoridade, não estou a dizer autoritarismo, é diferente. Esta afirmação da autoridade é fundamental para quem lidera um processo político. E o reconhecimento dessa autoridade. O reconhecimento dessa autoridade numa situação difícil. E depois afirma uma estratégia. Quem é que esteve contra esta estratégia? Eu lamento que tenha estado Francisco Assis, mas não me surpreende nada. Não me surpreende nada, em termos do pensamento do que Francisco Assis pensa da sociedade portuguesa e da sua construção, e um ou outro, provavelmente, que não estarão de corpo e alma com a estratégia de António Costa. Mas isso não transpirou para o exterior. Portanto, há aqui uma linha definida e definida com a autoridade que eu acho que é fundamental para as eleições de 2015. Uma das questões que se colocava este fim de semana, ou talvez aquilo que mais receio terá criado em António Costa, era como seria um Mário Soares no Congresso do Partido Socialista. Mário Soares aparece e aparece também Jorge Sampaio juntos num Congresso, o que não é propriamente habitual no Congresso do Partido Socialista. Perdão, e foi o Mário Soares, de alguma forma, discreto também nessa defesa de José Sócrates. Correu bem essa parte também, António Costa? Eu acho, aliás, que António Costa, eu não tenho muito jeito, muita capacidade, principalmente perante um professor catedrático que aqui tenho na minha frente para fazer leituras. Não, as coisas são o que são. É a observação dos factos. Claro, eu sempre fui muito mais um protagonista do que um avaliador ou um analista dos outros protagonismos. Mas, e portanto, não me considero um comentador nesse sentido. Eu acho que correu tudo bem nesse aspecto, António Costa. António Costa fez-me lembrar, no plano da emoção e do sentimento, António Guterres. Sim. Depois recordou Ianes dizendo, atenção, um perfil presidencial. Exatamente. Atenção que nós também apoiámos Ianes quando era preciso apoiar Ianes e, portanto, aquela ideia... Quer dizer... Ora está. E, portanto, aquela ideia de que tínhamos que tentar esquecer, etc., e aquelas clivagens de secretariado, Guterres, Mário Soares, etc., isso foi também ali posto de parte. E, portanto, eu acho que António Costa consegue, sob o meu ponto de vista, a tentativa de reconciliação pelo sentimento dos cidadãos descontentes com a postura mais agreste, mais fria, mais de pai austero. António Costa fez o papel de pai e de avô. E, portanto, essa lógica do pai e do avô que reconcilia, que fala das crianças, que fala das mulheres que tiveram problema e que morreram, infelizmente, vítimas de violência doméstica. Portanto, ele coloca o lado humano que a política não pode deixar de ter. Dizendo, aliás, por duas vezes consecutivas... Em contraponto, há a governação que temos, Exatamente. Que esquece esse lado. Exatamente. Eu percebo que esquece, Exatamente. esquece. Esquece muito esse lado. E, portanto, ele diz que a política são pessoas.
E a política é feita para as pessoas, muito até no seguimento da intervenção que Manuel Alegre também tinha feito, e que ele próprio cita, e portanto acho que nesse aspecto António Costa conseguiu, como diz o Raul, aquilo que queria. O que me parece, e esta ideia de esquerdização, como se diz, do Partido Socialista, aliás, até manifesta, sob o ponto de vista simbólico, de novo o punho erguido, com a mão esquerda, etc, etc. Portanto, tudo isso estava pensado e muitíssimo bem pensado. Agora, duas notas, se me permite. A primeira, a de Francisco Assis. Eu também compreendo Francisco Assis. Eu tenho muita consideração, muito respeito intelectual por Francisco Assis. Penso que é, dentro da nossa geração, da sua geração, uma das boas cabeças a pensar, a estudar. É um homem de uma profundidade total. É um homem que lê, que escreve, que pensa, que reflete e que fala depois de uma profunda reflexão. Agora, independentemente disso, também é bom que tenhamos aqui em atenção o seguinte: Francisco Assis tem um mandato de 5 anos no Parlamento Europeu, intocável. Em 5 anos, muita água vai passar debaixo da ponte. E, portanto, se havia momento para protestar, era agora. Afirmou o seu espaço, marcou a sua identidade própria e pode-se ter posicionado para os dias do amanhã. É a vida. É a vida. Agora, foi um comentário do professor catedrático de quem observa os fatos. Não, mas é uma realidade. Agora, eu tenho pena, Raul e Alexandra, ou Alexandra e Raul, é que, de facto, não exista direita ideológica. Não existe, deixou de existir. Passou a existir a direita dos números. Eu não ponho em causa a necessidade dos números, mas deixou de existir pensamento político. A própria reação à forma dos líderes do PS, dos representantes do PSD e do CDS que estavam no Congresso, é uma reação mole, sem chama, sem novidade. Não iria tão longe no adjetivo, quer dizer, agora o que eu acho é que é uma reação que é mais do mesmo, ou seja, nós não podemos, eu percebo. Deixa-me situar, quem nos está a ouvir, a direita basicamente reagiu neste congresso dizendo não ouvimos nenhuma alternativa, não ouvimos Não, ia dizer, e está a esquecer Sócrates. Não, e claro, no passado, claro, obviamente que sobretudo com as escolhas que fez para a direita tem todo o direito a falar do passado e o estado em que o Partido Socialista deixou o país. A questão é se isso capitaliza confiança e votos para a direita. Não pode é começar e acabar aí, quer dizer, porque a essa altura é evidente que a opinião pública já sabe qual é a cassete. Portanto, e nós estamos a questão de António Costa, quer dizer, há um pormenor até neste Congresso que é interessante. Nós estamos habituados, até no Partido Socialista, e sobretudo no Partido Socialista, a umas lideranças que são ditas algo plásticas em termos mediáticos. Sócrates, aliás, era um mestre, o teleponto, usava o teleponto. As mangas arregaçadas. Os discursos de António Costa foram feitos sem teleponto. São discursos, obviamente, pensados, construídos, mas de improviso. São discursos à década de 70 e 80. Exatamente. Há 70 e 80. Exatamente. Eu estava a ver António Costa e estava-me a lembrar de comícios onde ouvi o jovem Manuel Monteiro a liderar a juventude centrista e a fazer comícios sem teleponto. Claro. Nem no PP havia teleponto. O doutor Adriano Moreira e tal, não havia teleponto. Claro. Não havia dinheiro para teleponto. Não havia dinheiro para teleponto. Mas eu sou testemunha desse tempo. Você tem razão. Eu de facto regressei a um certo... E eu acho que o país, os ciclos políticos são assim, quer dizer, apesar do avanço das sociedades e da tecnologia, obviamente, ditar muito das regras da nossa vida, há regressos que são sempre regressos. Sim. Porque nós estamos num momento de quê? Por isso é que António Costa vai à pessoa humana e vai às pessoas, porque ele tem a noção clara de que os portugueses estão fartos de números. Quer dizer, os portugueses estão fartos. Quer dizer, a última entrevista do Primeiro-Ministro, a semana passada, aliás, à televisão, ficou várias coisas. É uma entrevista fácil para o Primeiro-Ministro estar do momento, ou seja, Sócrates estar detido. Mas o ponto de honra do Primeiro-Ministro perante os portugueses, o ponto de honra, a expressão é essa, é o déficit ficar abaixo de 3% em 2015. Eu também acho que é um bom objetivo, não discuto isso. Acho que mas é bom para o país. Mas é o mesmo objetivo que ouvimos há 6 meses atrás. É bom para o país, claro que é bom para o futuro do país, é bom para a credibilidade do país, sem dúvida, é bom para o crédito que nós temos de ter para as gerações futuras terem mais possibilidades em termos financeiros. Absolutamente de acordo. Mas, quer dizer, ponto de honra acaba aí, começa e acaba aí, num número. É um número. Quer dizer, portanto, António Costa pescou muito bem esta oportunidade, ou seja, há que regressar às pessoas, há que regressar
ao afeto. Foi assim que António Guterres foi eleito, depois de Cavaco, porque as pessoas querem coisas, querem alternativas. As pessoas mesmo não são aí, números, dizia ele. Exatamente. E mesmo aí as pessoas vão pela alternativa. Por isso é que este Congresso, esta estratégia do António Costa faz, no momento, todo o sentido. E isto não significa, repito, que depois das eleições não haja Pedros e Ruis com que se possa falar, porque certamente existirão. Claro. Agora, não é o momento para isso. é mais difícil falar com o Bloco de Esquerda quando tem 6 líderes, não é? Isso é bastante mais difícil. Eu ainda vou querer ir ao Bloco de Esquerda, da outra vez acabámos por não falar nisso, mas lá voltaremos. Mas gostava de retomar aqui a questão do presidenciável, que também gostaria de ouvir a tua opinião, mas agora do Dr. Manuel Monteiro. Sampaio da Névoa, Nova, peço desculpa, Sampaio Nova, acabou por aparecer aqui como um perfil presidenciável, pelo menos era isso que os comentadores diziam ao longo de todo o Congresso. Este homem é um homem que os portugueses reconhecem como presidenciável? Não, é um homem da academia, foi reitor aqui da Universidade de Lisboa e, portanto, com um papel extraordinariamente positivo nesse âmbito, embora dentro do meio também tenha as suas inimizades e as suas críticas. Quem não tem? Exatamente. Sobretudo sendo reitor isso é de uma universidade como a de Lisboa. Perfeitamente normal. Não sei, sinceramente, não sei se será o perfil ideal para uma candidatura presidencial. Acho que António Costa, se bem entendi a mensagem, procura sossegar as pessoas. Porque e até nisso tem habilidade, assim, atenção, até podemos ter esta pessoa aqui. Exatamente. E, portanto, arrumou o assunto, está a entender? E ao arrumar o assunto, tem tempo para tratar do assunto. E tem todo o tempo do mundo para discutir o assunto quando quiser. Para esperar que António Guterres eventualmente lhe resolva o assunto. Ora, aí está. E, portanto, essa questão, até nesse aspecto, acho que foi muito bem pensada e bem feita. O que me parece interessante, e aí os telespectadores terão de reconhecer aquilo que eu e o Raul, aquilo que o Raul diz e que eu subscrevo, é que... Não, ouça, uma das coisas que sempre me fascinou na política é o debate ideológico. Claro. O debate de ideias. Com certeza que os números são fundamentais, porque se não houver dinheiro na mesa nós não podemos comer. Claro. E essa perspectiva realista tem de existir. Tem de existir. Portanto, não podemos ter aqui todos amanhãs que cantam, idílicos, andar aí a cantar e a trautear, sem depois percebermos como é que comemos no fim do dia, como é que se pagam as contas que caem na casa dos portugueses, etc, etc. Mas a política perde, e a política começou a perder em Portugal, com uma coisa chamada tecnocracia, inventada por um senhor chamado Aníbal Cavaco Silva. Há um antes e depois de Cavaco Silva. Claro. Há um antes e depois de Cavaco Silva. Cavaco Silva, e eu percebo porque os portugueses naquela altura estavam cansados, estavam fartos de governos que caíam, de governos que não duravam a legislatura. E aparece alguém a dizer, eu vou pôr isto na ordem, o que interessa é fazer, independentemente lá das concessões ou das ideologias. E a primeira coisa que fez foi desfazer o Bloco Central. Pronto. Ora, a verdade é que os cidadãos necessitam de se empolgarem, repare, com a atividade política, de se emocionarem, de terem causas à direita e à esquerda. Serem galvanizados de alguma maneira. Porque a ausência de causas à direita e à esquerda, com todo respeito, espero que não me levem a mal. Os homens que trabalham nesta área e que deram contributos extraordinariamente positivos de desenvolvimento do país, mas isto não pode ser só tijolo e massa. Quer dizer, porque quando a política é feita apenas das pessoas que põem tijolos e massa, obviamente que falta aqui qualquer coisa. A política são causas fundamentais. E a ausência de causas políticas, ideológicas, de debate ideológico à direita e à esquerda, obviamente que conduz as pessoas à abstenção, afasta as pessoas acham que é exatamente tudo igual, que votar no A ou no B não conta, e então o que é que passa a contar? O seu aspecto, a beleza, o modo como fala. Claro que isso é importante em momentos de televisão. E então, a partir de Kennedy, isso passou a ser extraordinariamente importante. Mas não pode ser só plástico. E eu acho... eu não vou votar António Costa. E se alguma dúvida pudesse ter ontem, pelo seu discurso, que eu, como amigo, elogio,
como cidadão que tem um pensamento diferente, não acompanho, mas eu cumprimento António Costa por ter trazido ou ter procurado trazer o debate ideológico à vida política nacional. E só tenho pena que os que estavam a representar o PSD e o CDS não tivessem percebido isso. Porque eles estão formatados na ausência do... E tem por contrariar Sinceramente, não sei. Eu gostava de ouvir também a tua opinião sobre esta questão do presidente do Partido Socialista. Então, este nome é um nome, às vezes costumamos dizer no meio jornalístico, há nomes que são para queimar. Este nome é para queimar. Não penso que seja para queimar. Pelo contrário, liderar um processo político é prevenir, não é remediar. Governar é prevenir, não é remediar. Nem sempre se pode prevenir. Eu acho que neste caso António Costa está sobretudo a prevenir. E prevenir o quê? A ausência de António Guterres ou de uma alternativa no interior do partido. Há movimentos, porque há muitas dúvidas que António Guterres queira ser candidato. E, portanto, isso limita e é um problema para António Costa. Portanto, António Costa tem problemas, quer dizer, ou seja, e alguns com alguma gravidade ou com alguma importância. Um deles, a questão presidencial, porque estas eleições presidenciais, já falamos aqui várias vezes sobre isso, são muito importantes, na minha opinião. Porque se enquadram, de facto, numa possível alteração de ciclo político e de uma nova forma, provavelmente, de avaliar e construir a sociedade. Dito isto, acho que, não sendo António Guterres, e haverá dúvidas que possa ser, António Costa terá outras informações que nós não temos, há movimentos no interior do Partido Socialista para que seja Jaime Gama, não é segredo. Dizem-me, ou diz-se, melhor dizendo, que Jaime Gama estará renitente, até porque existe António Guterres e, portanto, isso seria sempre uma segunda escolha. Sampaio da Nova vai ao Congresso como independente, fala no Congresso, o que tem relevância, e pode ser um candidato presidencial. Por isso é que António Costa, a certa altura, diz: nós apoiamos os jornalianos. Ou seja, ele vai preparando o partido para um candidato do género... Improvável. Não é militar, mas quer dizer, é um candidato fora da esfera partidária. Portanto, vai preparando o partido para isso. E isto é, de facto, esfiar e liderar um processo político. É aí que acontece. Porque repara só, mais chega. Aqueles que dizem que António Costa radicalizou o discurso, eu não penso que o tenha radicalizado. Teve uma componente muito ideológica nas suas intervenções, mas o que é que as pessoas diriam? Que estão defraudadas. As pessoas diriam: eu não estava à espera disso, embora eu acho que a solução do país passa certamente por um compromisso político alargado. De que natureza for, quanto mais ao centro, na minha opinião, melhor. Mas isso é a minha opinião. O que é que as pessoas diriam se António Costa tivesse ido ao Congresso e tivesse deixado a janela entreaberta para um Bloco Central? Que as eleições não faziam sentido. Quer dizer, não havia duas propostas ideológicas, como o Manuel Monteiro diz, em confronto. Claro, diferentes. Quer dizer, portanto, isso seria, à cabeça, a anulação da sua possibilidade de ganhar ou de ter maioria absoluta nas eleições. Como Pedro Passos Coelho também vai pedir maioria absoluta. Mudou este xadrez, de certa forma. Falavas em Pedro Passos Coelho. Foi um primeiro-ministro, obviamente, pelo momento em que o faz, a dar claro, foi um primeiro-ministro mais tranquilo. Sócrates é o outro problema do Partido Socialista, já lá vamos, mas de facto pareceu um primeiro-ministro mais esperançoso. Não me pareceu. Esse é, na minha opinião, um déficit que este primeiro-ministro tem. Nós pensamos nos seus resultados, não no país. Sim, mesmo nos resultados, quer dizer, há um crescimento económico, há uma baixa de desemprego, mas não há as condições para haver tranquilidade em função de uma diminuição da carga fiscal. Pelo contrário, há a possibilidade, se a economia não acompanhar a meta do déficit, podermos até ter um aumento da carga fiscal. Ele Primeiro-Ministro, não exclui essa hipótese. Portanto, isto não me parece um Primeiro-Ministro esperançoso. Provavelmente é um Primeiro-Ministro realista. Isso é outra questão. Em relação à entrevista, muito rapidamente, acho que Pedro Passos Coelho esteve muito bem na questão judicial. Acho que esteve muito bem. Pôs o plano do problema nas instituições e não nas pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Puxarmos, estou a falar-me, obviamente, do caso Sócrates, puxar isso para as instituições e não situar o problema nas pessoas, embora as instituições são construídas e constituídas por pessoas. Depois, acho que em relação ao BES, acho que... Foi em defesa do governador do Banco de Portugal. Muito em defesa do governador. Porquê? Porque Pedro Passos Coelho, em defesa do governador, cedendo-se.
Foi um Porquê? bocadinho atrás do Porque há uma prejuízo de Maria comissão de Luísa inquérito. Albuquerque. Não, porque a comissão de inquérito ao BES está a decorrer. E, portanto, E Maria nós- Luísa foi menos simpática para o governador. Exatamente. Não, e mais do que isso, a comissão de inquérito tem tido um alvo até agora, que é o governador. E o Primeiro-Ministro o que quis foi dirigir o alvo para outra pessoa. Para o Dr. problema Ricardo não são os Salgado. polícias, são os ladrões. Mas, quer dizer, eu acho que a comissão de inquérito tem que ser respeitada. Quer dizer, ele tem todo o direito de dar as suas instruções aos militantes, aos seus correligionários partidários que ele tem na comissão. Agora, como Primeiro-Ministro, e a sua palavra tem peso, dizer que espera, e eu retivo, que não haja uma inversão do problema na comissão de inquérito, ou seja, que o problema está na administração do BES e não no supervisão. Vamos avaliar isso, vamos ter calma. Quer dizer, portanto, isso parece-me que foi um excesso, embora eu entenda o Primeiro-Ministro, o objetivo do Primeiro-Ministro. E no demais, a entrevista, de facto, não é uma entrevista esperançosa. Portanto, eu acho que falta, de facto, essa componente. Quer dizer, Mas voltou a estar tudo em aberto para o PSD ou não? voltou a estar tudo em aberto em termos eleitorais. Exato. Não, eu acho que nunca teve fechado. Quer dizer, acho que este é evidente que Sócrates é um problema para o Partido Socialista. A situação. Mas vejamos isto de outra forma, porque há sempre o outro lado. É um problema pela sua situação, mas António Costa está a lidar bem com esse problema. E, simultaneamente, deu-lhe a oportunidade de resolver um problema que existia. Porque, quer dizer, Sócrates iria aparecer na campanha, os Socrates iriam ter um peso muito mais evidente, provavelmente até na estrutura dirigente do partido, na ação política do partido, e esse problema Sócrates resolveu a António Costa. Portanto, os Socrates, de um momento para o outro, começaram a ser só um problema ou melhor, um argumento para o discurso da maioria. Mas eu acho que é um discurso que tem, obviamente, se for bem tratado pela direção do Partido Socialista, tem, obviamente, um limite de ação. E esse, obviamente, na minha opinião, está-se a esgotar. O Raul falava na questão da inversão, que Pedro Passos Coelho tentou passar na entrevista, que o problema não era o regulador, era aquilo que efetivamente se tinha passado, e o mesmo problema tem-se colocado também relativamente ao caso José Sócrates, que passámos toda a semana passada a discutir sobretudo a forma de atuação da Justiça, e há quem diga que o problema não é a atuação da Justiça, o problema é termos um ex-primeiro-ministro suspeito de corrupção, de branqueamento de capitais e fraude fiscal. Como é que olhou para toda esta composição, com uns a falar em República de Juízes, outros a dizerem que é a democracia a funcionar como o Presidente da República? Não há aqui nada de novo. Se pensarmos bem, já ouvimos falar da judicialização da política na Itália. Apesar de tudo, há alguma coisa. Não. De novo na argumentação. Quer dizer, em Itália falava-se da judicialização da vida política. Quando Baltasar Garzón em Espanha falava... O Carlos Alexandre de Espanha. Tudo tremia. Agora, a verdade é evidente que nós não nos podemos surpreender com o facto de existir uma reação diferente quando, como você disse muito bem, quando estamos perante um ex-primeiro-ministro, independentemente de tudo aquilo que já aconteceu, independentemente de todas as mediatizações, independentemente de todas as análises, Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal, ponto final. Quer dizer, e, portanto, se foi primeiro-ministro de Portugal, quanto a isso, nós não nos podemos admirar se há mais análise, menos análise. Agora, nós dissemos aqui a semana passada, Alexandra, que Sócrates iria reagir. Já prometeu uma entrevista ao Expresso para a semana. Se recordar, se os seus telespectadores em casa quiserem ter a amabilidade de recolocar o programa que fizemos aqui na segunda-feira passada, nós dissemos que Sócrates não se vai calar. E a verdade é que não se calou, já falou, vai querer continuar a falar e, portanto, obviamente não vai querer sair de cena. Agora, há uma questão que me parece aqui essencial e que é esta. Eu tenho visto muitas pessoas preocupadas, eu respeito isso, com a forma como foi detido, etc, etc. Não vejo a esmagadora maioria dos comentários fazer uma pergunta: será que isto é verdade ou é mentira? Essa é que é a questão de fundo. E essa é que é uma questão de fundo a que ninguém pode estar alheio. Mas ninguém pode responder também não, está até bem, nos está próximos bem, mas 10 meses. ouça uma coisa, quer dizer, não pode haver na democracia, e muito menos, eu já lhe disse e repito, eu não desejo mal a ninguém,
estive na minha vida 2 vezes com o engenheiro José Sócrates e tomara eu que ele seja inocente. Pois isso é óbvio, portanto. Agora, há uma coisa que me parece óbvia também. Não há ninguém, quer dizer, não há aqui uma classe nobre na República, como dizia aquele sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, a nobreza da democracia, de que há umas pessoas, só porque atingiram um determinado tipo de patamares na vida pública, que tudo lhes é permitido e nada lhes é exigido. Não pode ser. Não pode ser. Porque há coisas na vida política, vamos ser claros. Quer dizer, este programa penso que tem esse e outros, mas este em particular porque é aquele em que eu tenho a honra de participar, de ser claro. Eu chamo Manuel Fernando da Silva Monteiro. Portanto, não tenho um nome de família, não venho de estratos sociais elevados, etc, etc, etc. Trabalho na minha vida. E aquilo que tenho, devo ao meu trabalho. Mas eu tenho que reconhecer que muita da projeção, a única projeção que tive, ou mais rapidamente, foi pelo facto de ter sido político. Porque se eu não tivesse sido Presidente da Juventude Centrista, deputado, Presidente do Partido Popular, provavelmente os senhores não me convidavam para aqui estar, ou convidar-me-iam noutra circunstância qualquer, se eu me tivesse notabilizado apenas numa atividade profissional muito específica. Nunca utilizei a minha vida política para fins ilegítimos, para fins ilícitos, etc, etc. Mas há dúvida se outras pessoas não o fizeram. Porque há pessoas que não tinham nada, não tinham património nenhum. Quer dizer, e esta é uma questão simples. Quer dizer, você e o Raul vivem do vosso salário, eventualmente têm património familiar, não sei, nem me interessa. Mas, com certeza, que quando olhamos para o lado e vemos pessoas que não herdaram, que não têm património de família e que têm ordenados razoavelmente modestos, como é que de um momento para o outro é quintas, é carros, é aqui, é acolá? Quer dizer, isso não pode ser e, portanto, não pode haver ninguém na vida política que se considere acima de qualquer situação legal. E essa é que é uma questão de fundo, fundamental para a própria defesa da estabilidade democrática. Centrando aqui também o discurso na questão da justiça, Raul, tivemos a meio do ano o caso Ricardo Salgado e, portanto, a elite financeira, se já estava comprometida aos olhos dos portugueses com casos como o BPN e o BPP, acabou por ser uma machadada final. Tivemos o caso dos vistos gold. Final, esperemos. Que não haja mais. No sentido em que não haja mais. Não, no sentido da credibilidade. Sim, talvez agora o efeito já não seja muito maior do que o que existiu. Depois tivemos o caso dos vistos gold na administração pública a contaminar aqui um bocadinho também a política, o caso de José Sócrates a ser a machadada final na credibilidade dos portugueses. Restou a elite da justiça. Esta elite da justiça vai sair bem deste caso, com críticas como Carlos Alexandre é o único juiz com os casos mediáticos todos, a questão do segredo da justiça. Vamos chegar ao fim sem confiança em nenhuma das elites? Eu espero que essa elite da justiça, como outras, saiam bem deste processo. E isso não significa que o caso José Sócrates, seja absolvido ou seja condenado. Ou seja, eu estive mais do que 2 vezes na minha vida com o engenheiro Sócrates, mas também ficarei muito contente, ou ficarei mais contente, se ele for absolvido ou que se for condenado, por uma simples razão, porque quer dizer, o que me interessa é o conteúdo de facto. Quer dizer, o que me interessa é saber, enquanto cidadão, se o Primeiro-Ministro de Portugal cometeu algum ilícito enquanto foi governante. Claro. Isso é que é a parte importante, ou melhor, essa é que é a parte mais relevante de todo este caso. E, portanto, isto não significa, repare-se, que isto põe-se muito, é normal que se diga, ou a justiça tem tudo na mão e, portanto, o Sócrates está condenado porque já, claro, cometeu esses e outras coisas piores, ou então a justiça, isto é uma grande cabala e o exemplo desta cabala foi o engenheiro Sócrates. Pode não ser nem uma coisa nem outra, ou seja, pode haver uma investigação com fundamentação, claro, não me passa pela cabeça que se detenham estes primeiro-ministros sem se ter nada na mão, isso não me passa pela cabeça. Mas isso não significa que o engenheiro Sócrates vai ser condenado. Portanto, quer dizer, a justiça não é... a justiça faz o seu caminho, mas tem um perigo, o seu tempo. É um perigo no sentido, obviamente, não da verdade. Evidentemente, se um homem for inocente não pode ser condenado, mas ao nível da percepção. Claro, a nível de percepção, a nível do espaço público, com certeza que há esse perigo, mas a democracia tem esse perigo.
Quer dizer, a democracia tem esse perigo. A democracia não é um sistema ascético e perfeito. Não é. Quer dizer, e nós não podemos querê-lo enquanto tal. E tem uma vantagem enorme em relação à ditadura, é que na ditadura isto passava-se e Claro. você não sabia. Existindo ou não existindo. Claro. Existindo ou não existindo. Quer dizer, portanto, a democracia tem esses perigos. Quer dizer, portanto, por enquanto, o que me deixa algo tranquilo, bastante tranquilo, é a forma como os políticos e os agentes da Justiça têm reagido a esta situação, que é uma situação anómala, há que reconhecer, de ter um ex-primeiro-ministro, em qualquer país do mundo onde haja democracia. Onde não haja democracia, isso é diferente. E, portanto, a reação tanto do primeiro-ministro, que eu já aqui elogiei, por a questão no plano do funcionamento e no plano das instituições. As pessoas passam, as instituições ficam, como disse Pedro Passos Coelho, e muito bem. O Presidente da República, o líder do partido do José Sócrates, o Dr. António Costa, a forma como as pessoas reagiram a isto. Provavelmente também porque já têm alguma experiência acumulada nesta matéria. Sim, sim. Estou-me a referir à forma como o PS reagiu ao caso Casa Pia. Portanto, isto deixa-nos algo tranquilo. Agora, isto não significa. Os portugueses, claro, querem saber quem é que vai ganhar o jogo. Quantos golos vão marcar? Os portugueses, eu estou a dizer o espaço porque até parece que os portugueses querem é que José Sócrates perca, é um pouco não isso sei, que... eu não sei. Haverá uns que querem, outros que não querem. Há gosto para tudo. Há gente do Benfica e do Sporting. Quer dizer, agora, sem querer aqui dizer quem é que está de um lado e do outro. Mas ao menos do Sporting. Hoje está cá o meu amigo ali na Regi, que defende se for necessário. Vou dar um grande abraço no fim. Agora, abraço, Luís. Mas, ele agradece, está falando a dizer. muito sério. Quer dizer, isto não significa... Claro que haverá pessoas que estão a favor de Sócrates e acham que ele é um primeiro-ministro exemplar, expressão usada pelo Dr. Mário Soares, e outros acharão que o José Sócrates é um malandro e só merece isto. Quer dizer, eu não acho que seja assim. Eu percebo isso, mas... Ou seja, José Sócrates, cidadão que está com problemas com a justiça, pode ser condenado ou pode ser absolvido. E isto não significa que o regime termine. Quer dizer, se ele for condenado, isto não quer dizer que a gente passe para a República dos Juízes. E se ele for absolvido, não quer dizer que isto passa para uma ditadura. Não sei se me faço entender. Portanto, agora, há riscos da democracia? Claro que há riscos da democracia. São os custos da democracia. Último minuto, estamos mesmo no fim. Queria mesmo ouvir a tua opinião sobre o Bloco de Esquerda. Catarina Martins passa a porta-voz do Bloco de Esquerda. Perdemos coordenadores, aparece uma porta-voz. É a clareza na confusão. Quer dizer, como disse o professor Marcelo ontem, quer dizer, isto não lembrava ao Careca. E ele estava, Careca já há muitos, como eu, mas o João Semedo é mais do que eu. Mas não lembrava, o João Semedo até se afastou, porque não lembrava ao Careca uma solução destas. Eu acho que não lembra a ninguém. Quer dizer, isto de facto é cada cavadela, cada minhoca, se me é permitida a expressão. Portanto, passaram de uma liderança bicéfala, que já era o que era, para uma liderança a 6, onde há um porta-voz. Depois eu não sei qual é o sistema de votação. São 6, número par, o que é um problema. Imagine-se numa decisão... Provavelmente um tem voto de qualidade, não sei. Quem? Será a porta-voz, a Catarina Martins, mas quer dizer isto... Ou portanto, então fazem como na Assembleia, à segunda votação empatada, chumba o tema. Pronto. Está aqui a solução. O Dr. Manuel Monteiro irá assessorar e dar a tática à direção do Bloco de Esquerda e o problema está resolvido. Acho que o problema é quem pensa, não é? Porque um porta-voz pressupõe um pensamento e um pensamento com a ideia é que há uma grande democracia interna em que todas as correntes estão representadas, aquilo é um espaço de liberdade, etc, etc. Eu acho que é isso também. Mas, simultaneamente, é um espaço de irresponsabilidade. E, portanto, isso não pode ser um partido com representação parlamentar, com expressão na sociedade portuguesa, com responsabilidades acumuladas ao longo de 12 anos. Quer dizer, não pode ser. Quer dizer, tem que haver alguém que se afirme como chefe. Os processos políticos são assim, alguém tem que ser chefe. Isto não quer dizer que não haja democracia interna. E que dê a cara por essas decisões. Agora, quem é que manda naquilo? Enfim, à segunda, terça, à segunda é um, à terça outra, quarta, e no domingo descansam. Meus senhores, muito obrigada por terem estado no Causa das Coisas, que está de volta, já sabe, para a semana. Até lá. Eu até achei que